Olá, bom dia a todos. Bem, pessoal, a gente pensou nesse painel aqui, né, vencendo os desafios da implementação da LGPD do Poder Judiciário, porque, tratando-se de LGPD, desafio é o que não falta, né? Costumo sempre dizer que estudar LGPD, teoricamente, é relativamente simples, e nem é. Mas, realmente, quando a gente vai implementar a LGPD na prática, como, por exemplo, fazendo mapeamento de dados pessoais, produzindo documentos que são obrigatórios e auditáveis de acordo com a LGPD e podem ser exigidos pela ANPD, aí que a coisa complica. Então, a ideia é a gente hoje conversar aqui um pouco de experiências de tribunais diferentes, TRT da 21ª Região, TRT da 18ª e TRT da 1ª Região, acerca de soluções para esses infindáveis problemas que a LGPD nos apresenta. Então, já dando início aqui, passo a palavra à doutora Simone para a sua apresentação. Bom dia a todos e todas, né? Obrigada, agradeço aí ao nosso moderador, doutor Ricardo, né? E nós vamos aqui tentar, né, no pouco tempo, falar um pouquinho das nossas experiências para implantar o LGPD. Agradeço o convite que me foi formulado por esse importante encontro, que eu acho assim fantástico falar sobre inovação, né? Algo que eu realmente me apaixonei e tem muito a ver com proteção de dados. Né, cumprimento aqui os meus colegas de mesa, né, muito bem-vindos aqui à nossa Natal, né, para a gente trocar assim, um pouco dessas experiências. Então, Enastic, conexões que transformam. Gostei muito do tema também, que realmente hoje a gente vive totalmente conectado e transformado por essas conexões. A gente coloca aqui. Pronto, aí é um pouquinho do meu currículo, que já foi falada, né? Mas eu sou mestre em inovação e eu sou encarregada de dados aqui do tribunal, né? Desde quando o CNJ disse que nós deveríamos lançar um plano de implantação da famosa LGPD. LGPD é uma lei de 2018, que entrou em vigor em 2020, então o CNJ, né, no primeiro ato regulamentador, disse: olha, tribunais, vocês vão precisar formatar um plano de ação para todos os tribunais se adequarem à LGPD. E nessa oportunidade eu estava, né, juiz auxiliar da presidência, então o presidente chegou e disse: olha, nós temos, né, o CNJ agora determinou esse plano de ação, que até novembro, que a lei, né, em agosto ela entrou em vigor, e até novembro eles estão esperando esse plano de ação. E até então, vou ser bem sincero com os senhores, eu sabia o que a maioria de todos nós, né, da toda a população sabe. A LGPD está aí, vamos proteger os dados pessoais, né? Na Europa isso é muito forte, mas, né, a gente com os nossos afazeres, né, principalmente quem atua na Justiça do Trabalho, voltada muito para as relações laborais, e Lei Geral de Proteção de Dados a gente conhece, mas não tinha profundidade. Mas então eu ganhei esse presente, né? Você vai ser nossa encarregada de dados e agora você, né, desembrulhe esse presente e adapte, adeque o nosso tribunal e vamos para o nosso plano de ação. Então, com esse presente na mão, eu disse: bom, vamos desembrulhar, porque quem me conhece sabe que quando eu assumo alguma coisa, eu vou a fundo, né? Vamos estudar LGPD, fui fazer um curso de LGPD. E a primeira coisa que eu tive que aprender é o que é um encarregado de dados, né? Qual a função dele, né? Porque havia aquela confusão, é agente de tratamento? Não. Encarregado de dados, a primeira coisa que a gente tem que saber é que o encarregado de dados não é um agente de tratamentos, ele não trata dados. Quem trata dados é o controlador e o operador a mando do controlador. Ele não é agente de tratamentos, mas, na realidade, a lei vem dizer que ele é uma pessoa, que pode ser física ou jurídica, mas dentro do Poder Judiciário vai ser sempre um juiz, né, por determinação da regulamentação, indicada pelo controlador. O nosso controlador é a União, mas quem o representa são os presidentes dos tribunais, no caso do tribunal, e ele age como comunicador entre o titular de dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tá? O titular de dados, a autoridade, e entre o controlador e a autoridade. E o que ele faz especificamente, né? E aí é que vem a grande responsabilidade do encarregado de dados. Ele
toda a comunicação com o titular é via encarregado de dados, a comunicação com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou seja, se a gente for demandado pela autoridade, se acontecer um incidente de vazamento de dados, né, tudo é via encarregado. Todas as orientações sobre proteção de dados dentro da instituição, ela passa pelo encarregado, e eu comentava aqui com o Dr. Kleber, né, e Ricardo, nosso diretor da Divisão de Proteção de Dados aqui, não existe uma semana que nós não sejamos demandados. Realmente a demanda é grande, às vezes as pessoas não têm ideia, tanto internamente quanto externamente. Seja o titular de dados mesmo, né, externo, que nos demanda, seja internamente, que hoje, depois de uma conscientização maior que nós temos hoje dentro do nosso tribunal, os setores nos demandam constantemente sobre proteção de dados, né? Essas orientações é da responsabilidade do encarregado. O controlador pode determinar novas atribuições para o encarregado de dados, e toda adequação à LGPD, ela é de responsabilidade do encarregado de dados. Então, veja que essa responsabilidade é muito grande e a demanda também é grande. Nós tivemos aqui, né, apoiado, na época, ele era ainda vice-presidente e ouvidor, o desembargador Eritson, e na época eu falei, nós precisamos ter um setor específico em proteção de dados, e ele realmente apoiou, e nós conseguimos aqui no nosso tribunal criar uma divisão específica de proteção de dados, o que foi importantíssimo para que isso se concentrasse tudo em apenas um setor. E, por fim, ele é obrigatório para todas as instituições. A instituição pública, no começo, teve esse questionamento: é obrigatório para instituições públicas? Sim, é obrigatório. Para as instituições privadas, sim. E depois, através de um ato regulamentador da ANPD, ela excluiu a obrigatoriedade para empresas de pequeno porte, mas, mesmo assim, é recomendável. Não é obrigatório, mas é recomendável. A partir daí, então, eu pensei, e agora, né? Toda essa responsabilidade, como é que a gente vai fazer isso aqui no tribunal? Porque a maioria das pessoas não tinham nem ideia do que era LGPD, né? E nós ouvimos na televisão pessoas falando a LGBT, né? Confundindo LGPD com LGBTQ+, agora, né? Então, vocês viram que as pessoas não tinham muita ideia do que seria LGPD. E começamos aqui, então, um trabalho, né, no nosso tribunal. E isso é muito importante. Esses dados foram publicados ano passado, que nos tribunais, 1 a cada 41 dias, certo? Um tribunal tem um processo de invasão. Ou seja, em 18 meses foram registrados 13 ataques a tribunais. Tá? Se vazaram dados ou não, alguns foram menores, outros foram maiores. E eu trago aqui alguns para os senhores, né? Hackers, né? TRF, TRT, malware e ransomware, né? No STJ, esses termos que a gente nem ouvia falar, né? E aí, o que é um ransomware? Né? Aquele sequestrador. Antigamente sequestravam-se pessoas. Hoje sequestram-se dados, né? Sequestram e cobram valores de resgates por esses dados, né? O STF sofreu ataques, o CNJ foi muito destacada a questão das senhas, né? Cosme aqui bate muito nisso, né, Cosme? Essa questão das senhas. A pessoa tem uma senha, trocar 1, 2, 3. E foi através de uma senha dessas, o conselheiro Bandeira esteve aqui falando, foi através de uma senha dessas, trocaram 1, 2, 3, que entraram no CNJ. Então, senha é pessoal, é intransferível, por isso que às vezes a pessoa fica chateada, por que tem que trocar senha? Porque, né, a cada 3 meses, 4 meses, você tem que trocar essa senha? Por que a senha tem que ter tantos caracteres? Tem que ter caracteres especiais, tem letra maiúscula, minúscula, números. Tudo isso para dificultar, né? Porque os grandes nomes, eles dizem que existem 2 tipos de instituição. Aquela que nunca foi invadida e aquela que será, né? Porque a gente corre e os hackers estão
anos-luz na nossa frente, mas a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que... Ontem foi falado aqui no Privacy by Design, Privacy by Default, ou seja, você tem que ter todo cuidado quando vai criar um sistema de prevenção, você tem que ter todo cuidado, né, durante a execução daquele sistema, você tem que pensar em segurança de dados em todo momento. E esses aí que eu trouxe, o INSS, a Secretaria de Educação, né, do Distrito Federal, a Secretaria de Saúde de Santa Catarina, são órgãos públicos que já sofreram sanções pela ANPD, porque os órgãos públicos eles não sofrem sanções pecuniárias, mas eles sofrem sanções administrativas, então tiveram publicização, tiveram advertências, então, enquanto tribunais, nós ainda não temos nenhum tribunal que tenha sofrido alguma sanção, mas nós não somos, né, impedidos de sofrer esse tipo de sanção. E aqui, quando a gente pensou, então, quais são os passos quando a gente fala em compliance em LGPD, tá? Então, a primeira seria a avaliação e conscientização, depois o mapeamento de dados, em seguida o que a gente chama de gap analysis, né, que é analisar esses dados, fazer um planejamento, um plano de ação, implementar, e uma fase que nunca se acaba, que é o monitoramento contínuo. E como é que a gente começou, como é que a gente fez isso aqui no nosso TRT 21? Tá? Primeira coisa foi a nomeação da encarregada de dados, que fui eu, e mudou a administração, eu continuei enquanto encarregada de dados. Premiada, né, doutor Kleber? O doutor Kleber na mesma situação, né? Vai passando, tá? Em seguida, nós fizemos o nosso primeiro plano de ação, ainda muito incipiente, mas tínhamos que entregar. Entregamos ao CNJ esse plano de ação. Em seguida, o CSJT disse que a gente não implementasse nada, segurasse, né? Em 2021, que a gente começou a implementar esse plano de ação. Nós formamos o nosso comitê de proteção de dados, tá? E a partir desse comitê, nós elaboramos a nossa política de privacidade, que a cada 12 meses ela é revista, né? E nós publicamos, e a partir das nossas experiências nós vamos colocando, e a partir das novas regulamentações que vão sendo criadas, inclusive a ANPD hoje ela é em pleno vapor, não tem um ano que ela não publique alguma regulamentação. Capacitação sobre os aspectos legais e a importância e impacto da LGPD, além de uma capacitação geral. Nós temos oficinas constantes de LGPD, inclusive especificadas por setores, recentemente mesmo, Ricardo e Augusto, que também é da DPDP, foram fazer uma oficina de capacitação no nosso CEAMO, agora tem outra sigla, eu faço como o doutor Kleber, né? Todo ano essas siglas mudam, mas é o nosso serviço médico odontológico, que guarda dados sensíveis. Então, assim, essas oficinas são constantes, essa conscientização ela é constante no nosso tribunal, nós temos oficinas constantemente sobre essa importância, esse impacto da LGPD, porque a LGPD ela tem que ser preservada, as instituições têm que estar adequadas. E criamos aqui no nosso tribunal um setor específico para a proteção de dados, que o nosso tribunal foi o primeiro a ter essa iniciativa, e eu digo aos senhores que ela é fundamental, porque nas instituições privadas, né, com as sanções pecuniárias que são muito altas, publicização, isso impacta, inclusive, em valor de mercado para as empresas que têm invasão de dados, elas são menos valorizadas, elas perdem consumidores. O meu mestrado, eu terminei recentemente, e a minha dissertação foi sobre proteção de dados, e fiz várias pesquisas, e trouxe várias pesquisas, e demonstram que mais de 70% dos consumidores, eles se importam, sim, com a sua proteção de dados, preferem uma empresa que não tenha problemas que preservem melhor os seus dados, que tenha guarda de dados a empresas que não preservem. Então, na iniciativa privada, isso tem um impacto no valor de mercado muito grande, mas na iniciativa pública, isso é tão importante quanto. Todos nós queremos ter nossos dados preservados, né? E uma invasão em nossos dados, quem é aqui que já não passou por um problema de ter seu cartão de crédito hackeado? Quem é que aqui que já não passou por aqueles problemas de ficar recebendo ligações atrás de fulano ou ciclano que não é você?
né? Então, esse compartilhamento de dados, ele é muito impactante em nossa vida pessoal. E nós precisamos saber hoje qual é a LGPD, o que a LGPD veio dizer, que está proibido tratar dados? Não. Ela veio dizer, você quer tratar meu dado? Trate, mas trate com responsabilidade. Eu quero saber para que você está coletando meu dado, a finalidade, se realmente você precisa de todos esses dados. Isso acontece no dia a dia, a gente vai fazer compras hoje, pedem nosso endereço, nosso CPF, nosso telefone, nosso e-mail. Você vai fazer uma compra à vista, a pessoa quer fazer seu cadastro. Você chega na farmácia, seu CPF está na ponta da sua língua. E se você não der seu CPF, o desconto sai do mesmo jeito, né? Mas ela quer saber, saiu uma pesquisa recentemente de uma repórter, ela pediu para uma farmácia, a farmácia sabia mais da saúde dela do que ela própria. Né? Porque ela disse assim, olha, você comprou tantos redes, você comprou tal antibiótico, você tem problema de enxaqueca porque você compra tal medicação, né? Você teve problemas hormonais porque você, né, isso, você tentou engravidar porque você parou de tomar anticoncepcional, até isso saía. Então, você veja que a farmácia hoje sabe mais da sua vida do que você próprio, por aquele CPF que você dá. Seu CPF, para você ter desconto, para ver seu cadastro, né? Sua vida está toda ali. Então, a gente tem que ter cuidado com nossos dados pessoais. E quais foram nossas fases de implementação aqui, né? Nós tivemos aqui várias fases. A primeira foi essa, com as oficinas de capacitação, nós treinamos acerca do preenchimento do registro, que a gente chama de ROD, né? O registro de operação com dados pessoais. Então, todo mundo aprendeu a preencher. Isso foi muito interessante, porque a gente viu aqui que nosso tribunal tinha muitos dados, pelo menos aqui no TRT 21, que não precisavam. Tipo, para que o tribunal precisa ter minha CNH se eu não dirijo o carro de tribunal? Né? Esse é um exemplo meu. E tantos outros dados que eram arquivados aqui que não tinham uma finalidade, que é um dos princípios da LGPD. Se não tem finalidade, você não precisa ter aquele dado. Né? Então, foram preenchendo. Quem era responsável? Dados pessoais passavam por todas as pessoas do tribunal sem a menor segurança. Tá? Então, tudo isso foi sendo preenchido. Logo em seguida, a descrição do processo. Todo o processo organizacional que nós não tínhamos desse caminho dos dados, né? Nós passamos a fazer desde a finalidade até a hipótese legal a aplicar, porque a LGPD trouxe no seu artigo 7º, no seu artigo 11, as hipóteses legais, e se não está dentro daquelas hipóteses, não pode tratar dados pessoais, tá? Em seguida, o fluxo de tratamento. Qual é o fluxo de tratamento desses dados? Precisa passar por todos esses setores mesmo, né? O dado precisa continuar armazenado, né? Depois, porque o dado, quando não serve mais, ele tem que ser excluído. Então, tudo isso nós fizemos. Em seguida, quem são os agentes de tratamento? Qual a definição de agente de tratamento? Quem era controlador? Quem era co-controlador? Porque existe também. Quem era operador? Qual a responsabilidade disso, né? Qual a responsabilidade do agente, do controlador, do operador? Tá? Fizemos todas as análises das medidas de segurança necessárias para esses agentes de tratamento. Artefatos de dados. Fizemos o levantamento de todos os documentos físicos e virtuais. Ainda não estão todos, ainda faltam alguns, né? Mas estamos fazendo ainda tudo que continha dado pessoal, formulário. Nós tínhamos aquelas famosas pastinhas, arquivos, coisas que já estavam no mundo virtual. Como esses dados vão ser eliminados? Porque a gente precisa pensar na eliminação, porque tratar dados é desde a hora que você pergunta qual é o seu nome até a hora que você elimina esses dados. A eliminação, você não pode hoje pegar os dados, amassar e jogar numa lata de lixo, não, ele tem que ser eliminado adequadamente. Em seguida, né, na próxima fase aqui, nós fizemos a definição dos dados tratados. Se são dados pessoais, se são dados pessoais sensíveis, aqueles que falam, por exemplo, setor médico é todo de dado pessoal sensível, né? Se nós temos dados de crianças, temos os dependentes, então nós temos que tratar esses dados de forma especial, os adoecimentos, né? Opções sexuais, nomes sociais, tudo isso são dados sensíveis que exigem um tratamento
mais específico. Então, fizemos toda essa definição, análise de temporalidade no nosso Comitê de Proteção de Dados. Nós temos o arquivista do nosso tribunal, que ele faz essa análise de temporalidade, quanto tempo determinado arquivo tem que continuar, é uma especificidade desse, até como você vai compor, porque a lei ela traz ali os específicos que tem que compor o comitê, mas você tem que ter uma análise ampla para saber quem você precisa trazer para esse comitê, inclusive para essa adequação. Tivemos ainda análise de conformidade e sugestão de melhorias. Então, em cada setor do nosso tribunal, a gente faz uma análise de conformidade desses dados e sugere melhorias, porque o encarregado, ele orienta, ele sugere, mas quem dá a martelada final, né, é o controlador. Então, a gente faz a sugestão de melhorias de como tratar aquele dado. Então, tudo isso é feito, tá? A partir daí, a avaliação dos riscos, né? Hoje nós temos o risco, o ROPD, né? Que a gente fala que é o risco, a exposição do risco, se esse risco é alto, se esse risco é baixo, se esse risco é médio. A partir daí, a gente faz a análise desse risco, né? E coloca se tem que ter uma segurança maior, uma segurança menor, dependendo do dado que é tratado. A gente tem que fazer essa análise de risco e já deixar pronta, porque é uma das primeiras coisas, se acontecer um vazamento de dados, é a primeira coisa que a NPD vai perguntar. Vocês fizeram uma análise de risco? Qual é o risco desse dado? Qual o risco, né, que o titular está correndo? Então, a gente precisa ter isso. E o monitoramento, né? A nossa DPDP, hoje, ela, como eu disse, nós somos demandados quase que... quase não, toda semana, né? Às vezes mais de uma vez por semana, né? E a gente tem que saber certificar que a organização está em conformidade continuamente, porque a qualquer momento, né, nós somos, sim, monitorados, digamos, nacionalmente pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, fora os órgãos hierárquicos, se acontece um vazamento de dados em um tribunal, como aconteceu já no TRT4, né, antes dessa catástrofe que o TRT4, mas ele teve uma invasão, então tem que explicar o CSJT, tem que explicar a NPD, e inclusive o impacto, como isso vai ser falado, como isso vai ser comentado, né? E tudo isso, gente, nós fizemos aqui, eu comentava com o Dr. Kleber, que nós precisamos, né, de um sistema, mas enquanto nós não temos o sistema, que o CSJT, por enquanto, nos impede de ter um sistema, né, Dr. Kleber, porque nós precisamos, tudo tem que vir de forma centralizada. Nós, então, fizemos aqui o nosso sistema manual, e, a partir daí, hoje, nós conseguimos, né, avançar bastante na nossa análise de conformidade. E nós vamos, então, aqui passar, né, eu queria que passasse logo agora o outro slide, para mostrar para vocês como é feito esse nosso monitoramento, que às vezes as pessoas não têm conhecimento, né? Mas é um trabalho muito rico que foi feito aqui, é monitorado constantemente, inclusive por Ricardo, por Augusto, por Tuíla, que são do DPDP, e eu, né, supervisiono isso, porque realmente a gente trabalha bem em conjunto. Pronto, nós estamos aqui com o nosso processo organizacional. Primeiro, a identificação dos dados. Então, vocês vejam que isso aqui é toda uma análise que já foi feita de forma concreta, né? Que é a questão dos peritos, tá? Aqui a gente define o risco de pagamento aos honorários periciais, que é algo que é feito constantemente na Justiça. Então, nós fizemos toda a análise, desde o cadastro, o credenciamento, né, como é feito, quais são os dados necessários para esse perito. Então, todo esse serviço aqui, vocês vejam que a gente coloca aí a finalidade, certo? Quais são as hipóteses legais que se aplicam, a previsão legal, certo? Como se dá a coleta, como se dá quais são as restrições para esses dados, tudo isso é colocado, tá? Vocês vejam aqui, ó, todo o procedimento, como se há compartilhamento ou se não há,
como é feita a eliminação desses dados, tá? Se existe alguma forma do próprio titular acessar, porque o titular, ele tem que ter acesso aos dados. Na hora que eu pedir, olha, eu quero saber quais são os meus dados, eu quero ter acesso a esses dados, a organização, seja ela pública ou privada, ela tem que dar esses dados ao titular. Então, até isso, a gente tem o cuidado de ver, o titular pode ter acesso, porque na hora que um perito, eu quero saber tudo que vocês têm sobre mim, a gente tem que dar. E se for só o acesso, inclusive, é 48 horas, né? Se for mais exemplificado, a gente tem mais tempo. Mas, senão, rapidamente, a gente tem que dar acesso ao titular para esses dados. Em seguida, quem são os agentes de tratamento? Então, a gente identifica ali, ó, o controlador principal é o TRT, o Google age como operador, porque é lá que são armazenados, o SERPRO, né? O CSJT é um controlador conjunto, porque os dados ficam lá, os TRT são controladores conjuntos, porque hoje a gente centraliza os dados desses peritos. Então, tudo isso a gente vai colocando, e vocês vejam ali, ó, que a gente vai colocando aquele famoso ticar, né? O que é sim, o que é não. Tudo isso está no nosso relatório. E aqui a gente coloca, ó, todo o ROP de todos os TRTs, certo? Então, audiências internas, conscientização da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Tudo de quem é a responsabilidade de gerir. Tá? Então, o TRT 21, ó, ele está com quase todas as responsabilidades. Aí, com o Google, acordo de confidencialidade e cláusulas contratuais padrão, porque hoje, quando você está na nuvem, você está no mundo, tá, gente? A gente não está... A nuvem não é ali onde você olha, não. Você está na nuvem, está no mundo, né? Tá? Aqui ainda mais algumas especificidades. Então, o SIGEL, tá? O tipo de ativo, quem é o agente de tratamento do SIGEL, o PROAD, o CIAF, o Google Workspace, né? Que ontem a gente eu falava um pouquinho aqui, né? Do Google. Já acabou o meu tempo? Então, gente, vou passar mais rapidamente, que aqui está um bichinho vermelho. Vocês não estão vendo, mas está escrito aqui, tempo esgotado, tá? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, ó, os dados, quando eles são o compartilhamento de dados, tá? Os artefatos, isso tudo é feito de forma manual, tá certo? E eu quero chegar aqui só no nosso reloginho. Olha o tamanho, tá, gente? Vocês veem, né, para vocês verem como a gente não poder utilizar um sistema para fazer esse trabalho. Então, vocês vejam um trabalho que... Pronto. E aqui hoje, gente, a gente consegue estar em 86,60%, porque nós temos um requisito, né, um sistema que nos avalia o ritmo de adequação, certo? Que a gente até briga porque diz que só tem assim, não está ou totalmente está. Então, se você não tiver totalmente, você não consegue se adequar. Então, aquele que fez 1% e aquele que fez 80%, às vezes se encontram no mesmo patamar. Mas hoje o nosso tribunal, né, tá na última avaliação, nós estávamos em 86,60% e quando nós começamos, nós tínhamos menos de 1%, né, de adequados. Então, hoje, nosso tribunal se encontra entre os tribunais que podem se considerar adequados à LGPD. Então, assim, nesse curto espaço de tempo, né, o que eu tinha a falar para os senhores sobre a nossa experiência aqui no TRT. Agradecendo mais uma vez o convite ao nosso mediador, ao qual eu devolvo a palavra. Pessoal, só esclarecendo aqui, essa planilha que nós apresentamos aqui, que a doutora Simone apresentou, nós estamos fazendo alguns encontros com outros tribunais, outros TRTs, e até outros órgãos também, do Poder Executivo Federal, por exemplo, para repassar essa modelagem aqui que a gente criou no TRT 21, porque realmente a gente precisaria de mais tempo para apresentar essa planilha. Então, caso alguém tenha interesse nisso, em fazer uma reunião específica para a gente passar essa planilha e a forma de preenchê-la para entender. E só ressaltar uma coisa, isso aqui é um processo, é um documento de um dos nossos 201 processos organizacionais. Não é um documento desse para o tribunal todo, não, certo? Então, a gente tem que fazer em todos os processos dos 201 que tratam dados pessoais, que eu estimo aí em cerca de 170 a 180, a gente tem que criar esse documento aqui para cada processo, certo? Então, quem tiver interesse pode nos procurar, mandar um e-mail para dpdp
trt21.jus.br, que a gente explica de forma mais detalhada essa planilha. Agora eu passo a palavra para o Dr. Kleber para a sua apresentação. Bom dia, senhoras e senhores. É uma satisfação retornar a Natal, sempre muito acolhedora, né, Alexandre? Da última vez foi num curso na Escola Judicial para assistentes sobre sentenças, decisões, de modo geral. E hoje, agradecendo ao convite que foi inicialmente formulado pela minha colega, dileta amiga Simone, acolhido pelo tribunal, pela empresa organizadora do evento, saudando Priscila, nossa servidora lá do TRT 21 do Rio, que vai nos receber lá em agosto, para um grande evento também sobre LGPD. Ricardo, nosso novo colega magistrado, se Deus quiser, muito em breve, já tendo a notícia da aprovação e tomando posse. Senhoras e senhores da área da tecnologia, e eu vinha pensando ontem no voo, já pedindo licença para falar aqui de pé, por cacuete de professor, o que eu vou falar para o povo da tecnologia, né? Vocês vão ver a diferença dos slides, dos meus para o de Simone, vão perceber que de tecnologia eu entendo absolutamente nada. Cadê minha equipe do TRT 18? Está lá, Murilo, Alexandre, a Vinícius ali. Tem mais alguém? Aqui, maravilha. E aí, quem é da área de tecnologia, ela também sabe. A gente está dentro de um comitê, hoje chamado um subcomitê, né, de proteção de dados, e são áreas completamente distintas, mas que precisam conversar. E elas começam a conversar na Justiça do Trabalho, mais, eu diria, uniformemente com a ideia do PJE, né? Cada tribunal, vocês vão confirmar isso, os mais experientes especialmente, tinha lá o seu sistema, né, de processamento de autos judiciais. Me lembro que cheguei para falar sobre PJE num tribunal da região norte, e aí, numa palestra, né, eu integrava o chamado exército de multiplicação do PJE, depois eu fui entender por quê, porque a gente precisava ser soldado mesmo, porque as pessoas odiavam o PJE no começo. E aí um colega disse, mas lá eles não tinham nenhum sistema específico de tramitação eletrônica de processo. Então um colega disse, o que farei da dona Lourdinha? E eu falei, quem é a dona Lourdinha? Ele falou, a arquivista da minha vara de trabalho. Eu falei, a dona Lourdinha vai ter que se adaptar a arquivar documentos digitais. Assim como eu estou precisando aprender a lidar com autos digitalizados, num primeiro momento, a dona Lourdinha vai ter que se adaptar, ou, do contrário, ela vai perder a utilidade dentro da organização. E assim é a tecnologia. Quanto mais o tempo avança, mais demandas nós temos nessa área e mais as senhoras e os senhores trabalham a favor disso. Mas é preciso trabalhar tendo uma conexão com a parte também jurídica. Porque imagina um processo, qualquer que seja ele, pensado sem nenhuma conexão com a finalidade que ele tem dentro de uma organização, em qualquer estado do mundo, mas especialmente no Brasil, com uma finalidade de prover justiça. E quando a gente chega em dados, e eu ficava pensando aqui, como que eu vou traduzir 30 slides em 25 minutos, né? Mas a ideia era realmente debater o que surgisse de mais interessante. Então, o que nós temos hoje em pauta, né, que possa ter uma conexão com um evento dessa magnitude em termos de tecnologia e inovação? Bom, as senhoras e senhores, dentro de toda a criatividade, conhecimento e tecnologia que colocam à disposição do Poder Judiciário, tem que ter em mente que lidam com dados. O tempo inteiro lidam com dados. E que há uma legislação por trás desse chamado tratamento de dados. Que legislação é essa? Como que ela surge no Brasil? Simone já mencionou aqui uma série de aspectos que eu não vou retomar para não ser cansativo e aproveitar o máximo possível esse tempo, mas é bom entender que nós vemos de uma fase de anomia, uma fase que nós não tínhamos especificamente uma legislação cuidando de tratamento de dados, e depois começamos a ter, na legislação espaço, uma série de leis específicas de determinadas áreas, mas que cuidavam, de algum modo, do tratamento de dados. E podemos citar a Lei de Acesso à Informação, Lei do Habeas Data,
Código de Defesa do Consumidor. Simone citava aqui as situações envolvendo o comércio em geral, né, muito especialmente a tal da farmácia, né, a farmácia e o CPF. E aí a gente entra num aspecto de uniformização com a legislação chamada Lei Geral de Proteção de Dados, que teve lá uma vigência paulatina até chegar ao ponto de, em 2022, falar, agora, se descumprir, haverá punição. E aí é interessante que só quando a lei começa a realmente valer no aspecto punitivo, Ricardo, Priscila, é que as organizações dão um salto de implementação. Inclusive, as organizações públicas, é preciso reconhecer isso. E o que essa lei traz como valor central? Que é a partir disso que eu quero desenvolver pelo menos 3 raciocínios aqui com as senhoras e senhores, vinculando a tecnologia. O que ela traz de valor central? Autodeterminação informativa. O que é isso, Kleber? Autodeterminação informativa. É exatamente dizer, o dado pertence à senhora e ao senhor. O dado não pertence à organização, seja ela privada, seja ela pública. O dado pertence à pessoa, porque essa lei visa proteger o dado pessoal, da pessoa física e não da pessoa jurídica. A Lei Geral de Proteção de Dados não se aplica à pessoa jurídica como titular do dado? Não, ela se aplica a pessoas jurídicas, tanto de direito público quanto de direito privado, enquanto agentes de tratamento, enquanto responsáveis pelo dado colhido, observando uma série de princípios que essa lei estabelece. Então, guardem essa expressão para sempre terem em mente, quando da criação de aspectos tecnológicos ou da análise de processos sob a perspectiva de inovação, de que há ali um princípio chamado autodeterminação informativa. Em outras palavras, o dado pertence à pessoa e só por isso, se não bastassem todos os outros princípios, só por isso, esse dado precisa ser tratado com máxima responsabilidade. E como que a gente chega a isso, né? A lei que alcança tanto pessoas jurídicas na iniciativa privada quanto na iniciativa pública, ela vai trazer uma série de conceitos que muitas vezes, Simone, a gente está até mesmo envolvendo encarregados aí dos tribunais Brasil afora, a gente percebe um certo desconhecimento do básico, né? E é do simples que a gente resolve o complexo. Então, uma dica prática em relação à LGPD é leiam os conceitos que estão na própria legislação. Eu costumo brincar dizendo que a LGPD é minha malvada favorita, porque ela, ao mesmo tempo que é malvada do ponto de vista de interpretação, porque tem uma série de questões bem complexas, ela é instigante, porque ela enuncia muita coisa do ponto de vista conceitual. Então, partir do simples, da leitura dos conceitos, já resolve muita coisa, já previne muito. Sempre que a gente fala de LGPD, a gente está com o pé na prevenção. A base é a prevenção. Porque se eu aplico bem, se eu tendo a implementar visando o 100% de implementação, é sempre difícil. Eu tenho dito, inclusive, que 100% é impossível, porque a gente vai para o monitoramento, e o monitoramento ele é inacabado sempre, ele vai se aperfeiçoando com o voo em curso, não tem como ser diferente, mas nós precisamos estar sempre próximos do máximo, porque aí com isso o risco se torna o mínimo. Então, Lei Geral de Proteção de Dados, envolvendo seja o dado tecnológico, o dado lançado no ambiente de digitalização, de inteligência artificial, de virtualização, seja o dado em papel. Cleber, mas a LGPD não é só para o dado digital, não? Não, a LGPD ela é adaptada ao que a modernidade vai trazendo. A LGPD hoje, na era dos autos em papel, que muitos aqui, como eu, chegaram a vivenciar, teria aplicabilidade, senhoras e senhores? Claro, porque os dados pessoais, não importa se estão armazenados em uma mídia eletrônica ou se estão armazenados em um documento escrito no papel de pão. Dado é dado. Dado é referência que possa identificar a pessoa por qualquer meio. E por isso mesmo, ganha uma amplitude que gera tanto risco. Quando a gente falava, a Simone falava, nas bases legais de tratamento de dados, né, a base maior,
né, a mais abrangente envolvendo tratamento de dados, é o consentimento. Se eu consinto, você pode tratar o meu dado. Mesmo assim, com o meu consentimento, observando 10 princípios que estão na Lei Geral de Proteção de Dados. Não é porque eu consenti que você faz o que bem entender com os meus dados pessoais. Não, observe a finalidade. Eu te concedi meu dado com uma finalidade, foi a de você, plano de saúde, ter conhecimento das minhas características físicas, pessoais, de saúde, para me atender bem. Você, médico, ter conhecimento do meu histórico de saúde para me atender bem. Não é para fazer fofoca com o seu colega de medicina. Kleber, então quer dizer que a LGPD veio para acabar com a fofoca? Com a fofoca institucional? Sim. Discutia com a colega aqui no bastidor mais cedo sobre um possível vazamento de um dado pessoal de um setor de saúde de um determinado tribunal. Ora, isso pode ter acontecido através de uma fofoca, pode não ter sido nada intencional, mas dado é dado, autodeterminação informativa. Foi entregue a um setor de saúde de um determinado tribunal e foi vazado. Então eu preciso responder por isso. Eu preciso dar satisfação por isso. E a lei traz algumas formas de minimizar as consequências de um dado maltratado. Né? E mais do que isso, traz situações de observância prévia, exatamente de modo a prevenir que o dado seja vazado, que o prejuízo seja implementado. Vejam, nós estamos aqui num ambiente, seja de tecnologia, seja jurídico, envolvendo um direito social, direito do trabalho, em que as pessoas que buscam a justiça do trabalho sofrem discriminação. Então, se eu sou reclamante hoje, é bem possível que amanhã eu não consiga ser novamente empregado. O só fato de o meu dado, meu nome, circular, me vinculando à condição de autor de uma ação trabalhista, pode me impedir um novo emprego. Kleber, mas o nome não é um dado sensível. O nome, tecnicamente falando, não, mas é um dado que na Justiça do Trabalho merece uma proteção diferente da justiça comum, até da justiça criminal. Dependendo do processo criminal que a pessoa responde, mesmo o possível empregador tomando conhecimento do processo criminal, ele não deixa de contratar. Se o futuro empregador toma conhecimento da ação trabalhista, deixa de contratar. Não raro a gente recebe essas ações para julgar, pedindo indenizações por danos morais por ter sido a pessoa, né, o indivíduo, discriminado ao não ser contratado. Por quê? Houve um vazamento desse dado. Então, notem que, embora a lei traga num conceito bem restritivo que seja dado sensível, dentro das nossas organizações na área trabalhista, há mais dados, repito, não tecnicamente sensíveis, mas com grande grau de sensibilidade do que em outras áreas. Não à toa, o próprio CNJ, ao tratar da publicidade no processo eletrônico, tratou de forma especial a justiça trabalhista. Então, ó, são 10 princípios, não vou falar sobre eles agora, não teria tempo, mas só para que tenham também uma leitura a partir dos conceitos que a lei traz do que significa cada um desses princípios. Tá? Finalidade, adequação, necessidade, segurança. Segurança está relacionada diretamente aos processos de trabalho que nós estabelecemos dentro da justiça trabalhista. E isso passa pela área de tecnologia. Então, quem é, Murilo, o nosso subcomitê lá, nós temos pessoas da área administrativa, da área jurídica e da área da tecnologia. A tecnologia da informação está diretamente relacionada à Lei Geral de Proteção de Dados. As senhoras e senhores não podem pensar projetos sem conhecimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Se a minha mensagem for só essa, vai lá de Goiânia, vim a Natal, daqui a pouco estou indo embora, se guardarem isso, eu já me dou por satisfeito. Porque implementar a LGPD é conscientização. Tem toda a parte técnica, né, Ricardo? Dificílima aqui, ó, você vê a planilha do TRT21 é exemplar. Eu acho que tende a se tornar modelo para o país numa possível centralização. Mas a conscientização
é a base da implementação da LGPD. Inclusive, lá adiante, já vou dar um salto aqui, não vou falar a figura do encarregado, Simone já falou brilhantemente, esse brinde que recebemos, né, das administrações, que eu exerço com muita honra, e a cada dia que passa, quando a gente vai aumentando um pontinho ali na implementação, gera mais orgulho, porque a gente, de certa forma, acaba tendo em mão um tesouro mesmo, os dados das pessoas, né? Tem se falado muito em dado enquanto o novo petróleo, né? O petróleo da pós-modernidade. E eu concordo com a expressão, e digo mais, só que é um petróleo que hoje ele não é mais minerado no solo, nem mesmo no pré-sal, né? É um dado que é minerado nas nuvens. E aí entra outro desafio para as senhoras e senhores. Eu vi que o painel aqui está... Os painéis são muito relacionados a isso, né? A inteligência artificial é um desafio do momento, né? Como tratar dado utilizando inteligência artificial? Tratar dado com segurança. Então, eu pego aqui, eu baixo o PDF do PJE, de um determinado processo, subo e falo assim, ChatGPT, manda aí uma contestação para essa petição inicial. Vai virar alguma coisa. ChatGPT, manda aí um relatório para uma sentença sobre este caso. Virar alguma coisa. ChatGPT, manda aí uma sentença, Alexandre. Manda uma sentença desse sumaríssimo aqui, onde houve revelia. Virar alguma coisa. Então, primeiro aspecto, o aspecto ético. Cumpre ao juiz ou ao assistente adotar esse tipo de utilização da inteligência artificial. Essa é uma adoção, essa que eu estou relatando aqui, a grosso modo, indiscriminada. Estou dizendo, inteligência artificial, conclua por mim. Aspecto ético. Mas vamos avançar do aspecto ético. Inteligência artificial, me dê um resultado possível, ou elabore um relatório possível a partir desses dados que eu estou te enviando. Aí eu estou te enviando um PDF, que contém dados pessoais. Tem dúvida disso? Eu tenho nome, eu tenho endereço, eu tenho número de uma série de documentos, eu posso ter informações sobre a saúde, eu posso ter informações sobre menores, eu posso ter informações desabonadoras, eu posso ter uma série de dados pessoais. E a inteligência artificial, a nuvem, vai me devolver algo, né, tentando atender a minha demanda. Certo, ela me devolveu isso. E os dados? Ficaram ou voltaram? Ah, Kleber, vai lá no chat. Eu confesso que eu nunca usei. Sério mesmo. Nunca usei. Mas já estou assistindo ao debate da utilização. Acho que teve palestra aqui sobre isso ontem. Teve? O debate da utilização, com ética, racionalidade, etc. Ou seja, um padrão de utilização. Isso mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Eu não sou contra isso. Estou dizendo que ainda não tive a oportunidade de fazê-lo. Mas alguém pode dizer assim, Kleber, mas lá tem uma observação de que os dados serão utilizados apenas para aquela finalidade, em observância à LGPD, então estou te devolvendo a sua resposta e não estou guardando nenhum dado. Ou seja, o ciclo de vida daqueles dados que eu enviei para a inteligência artificial está ali encerrado. O dado pessoal tem um ciclo de vida, está ali encerrado. Bom, aí cumpre a mim confiar ou não confiar no aplicativo de inteligência artificial. Concordam comigo? Bom, eu resolvo confiar. Eu tenho condições técnicas para dizer que é realmente confiável essa informação? Aí é com as senhoras e senhores. Eu, particularmente, como sujeito do direito, né, tenho sempre um pé atrás e não teria essa certeza absoluta. O que tribunais andam fazendo já com receio do que é feito do dado pessoal que é enviado na nuvem para obter uma resposta de acordo com a sua demanda? Ó, não mandem a íntegra de autos processuais ou de peças processuais para pedir algum documento ou formatar algum documento a partir da inteligência artificial.
mande apenas o relato anonimizado, ou seja, o relato sem nenhum dado pessoal, porque aí é um envio que você faz com máxima responsabilidade e risco zero de que esse dado seja depois armazenado e eventualmente compartilhado e tratado, esse petróleo seja revendido sem que você tenha consciência disso, tá bom? Vou avançar aqui. A implementação no TRT-18, Simone, eu vendo aqui muito, ouvindo muito atentamente aqui a do TRT-21, é semelhante. Nós criamos lá também um comitê, que depois passou a se chamar subcomitê, que é formado por mim, juiz encarregado, e uma equipe multidisciplinar, então pessoal da área de tecnologia, da área administrativa e da área jurídica, administrativa do tribunal. Aqui um passo a passo do que foi acontecendo, mais ou menos como a Simone também relatou. E aí nós fizemos algumas ações bem específicas. Adaptação. A gente bateu muito pesado na questão dos contratos, porque é uma fonte muito clara de risco de vazamento. Então, adaptação dos contratos a 100% à CLT, a LGPD. Hoje já estão adaptados. A publicação da política de privacidade também sempre com atualização constante. A criação do ambiente de destaque no portal do tribunal para a LGPD, inclusive com a criação do caminho, né, do modelo de acesso do usuário, do titular do dado para eventuais reclamações. A gente faz isso através da ouvidoria, e a ouvidoria, quando é o caso, quando não consegue filtrar, manda para o encarregado, e o encarregado, sendo o caso, encaminha para o subcomitê. Geralmente, a gente tem resolvido as coisas por parecer ou despacho do encarregado. Quando é uma questão mais abrangente, eu consulto o colegiado, né, ou seja, o subcomitê de proteção de dados. Ao longo desses 3 anos, nós estamos aí com 60 e poucos pareceres já emitidos, matérias as mais diversas possíveis, desde um pedido de compartilhamento de dados pelo próprio Conselho Superior da Justiça do Trabalho, depois chegamos à conclusão que nem precisa de parecer para isso, a gente vai avançando, aprendendo com o voo em curso, como eu mencionei. Remanescem algumas tarefas, muito especialmente os ciclos de monitoramento de risco, né, levantamento de risco. A gente está caminhando para o 6º ciclo, fizemos 4 ciclos na área administrativa e um inicial na área judicial, abrangendo 20% das unidades da atividade fim. Por que deixamos a área judicial para o final? Porque é um outro debate, eu precisaria de uma outra palestra para falar. Aplica-se ou não a LGPD ao processo judicial em si? O juiz do trabalho, o juiz civil, o juiz criminal, ele está vinculado à LGPD, a LGPD o vincula, ela o obriga, né? Eu tenho a minha opinião sobre isso. O juiz está vinculado a toda e qualquer legislação do país, não tem como dizer, o juiz não está vinculado à LGPD. É claro que está. Ele não está sujeito às sanções administrativas previstas na LGPD, que são sanções dirigidas à figura do controlador, à figura do operador dos dados pessoais. E as ações de conhecimento, que para a gente concluir, eu vou avançar aqui, a gente tem 2 modelos de implementação, né? Pelo que Simone relatou, não sei qual a experiência do Rio, ainda a gente vai ouvir a Priscila em instantes, eu estou convencido, e aí me desculpe se alguém é de empresa, enfim, de consultoria, mas eu estou convencido de que quem deve implementar a LGPD nos tribunais, sejam trabalhistas ou de outras áreas no Brasil, são as equipes internas. Nós precisamos da formação dessas equipes, e aí com a ajuda externa, há hoje empresas especializadas de altíssimo nível que podem vir para especializar os nossos servidores, os nossos encarregados, e nós implementamos. E aí por que isso, basicamente? Primeiro, o custo é infinitamente menor, se eu tenho a própria equipe treinada. Lógico que, vez por outra, a gente vai ter essas questões assim o cara já está muito bom e aí vai para um outro passo, né? Já tem que treinar outra pessoa, né? Eu, no encontro institucional com o Tribunal de Justiça e outras entidades lá em Goiás, agora em abril, eu fiz o juiz auxiliar da presidência e uma servidora que estava lá, que era a encarregada, né, a DPO, né, a senhora da proteção de dados, descobrirem que um estava fazendo a função do outro. Então,
Ele ficou muito feliz, falou, Kleber, você me deu uma notícia ótima. A Marcela, era o nome da servidora, não vai aqui nenhuma inconfidência, a Marcela vai ter que assumir essas coisas que eu ando fazendo. E ela, Kleber, você me deu uma notícia horrível, porque agora eu vou ter que fazer um monte de coisas que eu não andava fazendo. Mas ela era encarregada. O encarregado é esse que faz o meio de campo entre o controlador e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, é uma figura que precisa estar claramente nomeada, identificada e divulgada. O nome da Simone está lá no portal do TRT21, o meu nome está no portal do TRT18 e assim por diante. Porque, do contrário, o próprio titular do dado fica sem ter a ponte para fazer as suas reclamações, os seus requerimentos, as disponibilizações, as indisponibilizações, tudo aquilo que disser respeito à chamada autodeterminação informativa. E quando eu terminar aqui a palestra nos próximos 2 minutos, não precisa nem abrir o arcabouço aqui ainda não, vou terminar. Eu quero que todos nós falemos isso juntos, então vamos gravando. Autodeterminação informativa, tá bom? Então veja, redução de custo, especialidade na aplicação, porque se eu contrato uma externa, eu vou precisar dar conhecimento da minha realidade, e esse conhecimento vai ser indireto. As senhoras e senhores da tecnologia, as pessoas da área administrativa, as pessoas da administração, né, da alta administração do tribunal, o juiz ou a juíza encarregada, tem conhecimento próprio, direto da realidade daquele tribunal. E mais do que isso, a partir do momento que eu crio essa equipe com especialização na implementação da LGPD, eu tendo a gerar uma multiplicação dentro da organização, que é o terceiro e último ponto que eu queria destacar. Sem a conscientização, através dessas ações formativas, primeiro concentrada na equipe, né, o núcleo duro ali de implementação, depois setorizando, então as divisões, os setores-chave do tribunal, e depois o público geral. Não adianta nada nós termos todo esse esforço, nos reunirmos em comitês, em divisões, juiz encarregado, juíza encarregada, e o servidor que está lá na vara do trabalho enfim, a mais distante possível, dentro da capital, está vazando dados sem saber que está vazando dados, está colhendo dados desnecessários. Né? Uma das situações concretas que eu tive, uma advogada pediu uma certidão de prática jurídica, a vara do trabalho expediu a certidão, constando ali o CPF para identificá-la, junto à instituição que ela queria comprovar a prática jurídica, mas a vara do trabalho publicou no Diário de Justiça a certidão com o CPF da advogada. Então, uma mera consulta no Google identifica o nome da advogada ao CPF a partir de uma certidão da Justiça do Trabalho que foi indevidamente publicada. Dado falado é dado sem volta. Infelizmente, e aí no direito brasileiro isso já foi reconhecido pelo Supremo, não há o direito ao esquecimento na internet. Né? Então, os dados depois de vazados, a dificuldade é como se fosse uma boiada estourada. Eu consigo recolher ali todos, de repente, com muito esforço. Mas se eu estou falando de uma boiada de dados, dificilmente eu consigo colocar todos de volta naquele curral de proteção de dados. Então, realização de campanhas, cursos e assim por diante. Inclusive, essa conclusão técnica aqui, Simone, Priscila e Ricardo, nós tiramos nesse evento institucional, institucional lá em abril, uma espécie de planejamento das áreas, para a área formativa da LGPD. Então, primeiro para a equipe técnica dos comitês, depois para os setores e depois, de forma ampla, por webinários, enfim, palestras maiores para o pessoal. Tá? E aí, com isso, já finalizando de fato, nós alcançamos, na última semana, o nível, o chamado índice de aprimorado, ou seja, ultrapassamos 90% da implementação, e aí, com isso, nós ganhamos um lugar ao sol, ou eu diria, no pódio, né, da implementação da LGPD. Estamos ali, juntamente com mais um tribunal da 24ª região, em terceiro lugar. Então, o Tribunal do Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Campinas em segundo, 24, que é Mato Grosso do Sul, e Goiás em terceiro, e TRT 21, certamente, Simone, por uma daquelas tarefas que estão prontas,
mas que não, vocês ainda não responderam totalmente pronta, vocês estão com 0,88, mas eu já os convido para o pódio, porque o lugar do TRT-21 é no pódio, junto com a TRT-18 e companhia. Autodeterminação, já esqueceram? Vamos lá. Autodeterminação informativa. Vamos lá, 1, 2, 3. Autodeterminação informativa. Agora só vocês. Muito bem. Obrigado, pessoal. Bom dia. Continuando aqui o painel, vou compartilhar as experiências aqui do TRT1 também, né? Eu me identifiquei muito com o que o Ricardo falou sobre a quantidade de dados que a gente precisa inventariar, né? A quantidade de tratamentos de dados que o nosso tribunal tem. Então, acho que é um problema comum nosso, né? Quando você pensa em mais de 200 processos de trabalho que nós temos, eu acho que a gente deve chegar quase nos 300, aí a gente imagina, né? Fazer um inventário disso e ainda a análise de conformidade disso, né? Naquela planilha lá do TRT-21, é algo muito grande. E aí, o que aconteceu? No ENACHIC passado, nós estivemos aqui, e aí o nosso desembargador José Luiz Campos Xavier, que é o coordenador do subcomitê de proteção de dados lá, ele ficou muito angustiado também. Vamos implementar os OKRs lá, vamos melhorar. E a gente falou muito sobre OKR, né? Nessa pegada de os resultados vêm com as pessoas, né? A gente precisa envolver as pessoas nisso. E aí a gente fez uma estratégia, né? Do ano passado para cá, a gente começou a pensar como é que a gente pode aplicar, e aí a gente implementou OKRs lá no subcomitê. Antes disso, a gente já passou também por essa fase de criar comitê, né, designar encarregado, fazer campanhas, né, de conscientização. A gente já fez eventos, né, a gente fez um evento em novembro do ano passado, inclusive a doutora Simone estava lá com a gente, também compartilhou a planilha. O Ricardo, a gente fez reunião também com ele, né, para ele compartilhar a planilha com a gente. Mas a gente pensou que faltava algo que pudesse tentar resolver esse dilema, né, de como inventariar todos os dados, né, porque o CNJ e o CSJT querem que a gente inventarie todos os dados. Na verdade, a lei já nos dá essa obrigação, né, todos os dados pessoais que a gente trata. E aí a gente fez essa implementação. Vou só contar rapidamente o que aconteceu, vai ser bem breve. O Piccoli me chamou para contar essa experiência. E foi isso. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. A gente começou, né, com uma reunião, né, de missão do subcomitê, e aí a gente traçou esse objetivo, né, esse objetivo dentro do OKR, né? O OKR, ele pressupõe um objetivo e resultados chaves que vão nos guiar para ver se a gente está alcançando aquele objetivo. A gente designou donos dos KRs, fizemos reuniões de check-ins periódicas, né? E tivemos os resultados. E aí vamos passar aqui. A gente entendeu que a nossa missão lá no subcomitê era promover a proteção de dados pessoais tratados no âmbito do TRT1, gerando confiabilidade em seus titulares. E aí a gente traçou como primeiro objetivo, a gente percebeu que precisava focar, né, em pelo menos um projeto piloto, né? A gente focou em uma unidade só. A gente escolheu a ouvidoria, e aí o objetivo era chegar depois de 3 meses, né, e saber que a ouvidoria tornou-se um exemplo de unidade que protege os dados pessoais. A gente escolheu 3 KRs, né, 3 resultados chaves para ficar medindo, e aí um deles era mapeamos 100% dos dados pessoais tratados pela ouvidoria, o outro, todos os servidores da ouvidoria foram capacitados em LGPD, e o terceiro, todos os tratamentos de dados realizados pela ouvidoria foram avaliados. A gente designou os donos lá dos KRs, né? Foi eu, a Marina e o Maurício. E a gente fez as reuniões de check-in.
Essas reuniões de check-in, realmente, né, a gente fazendo uma imersão aí no processo de OKRs, a gente percebeu que elas fazem muita diferença, né? A gente percebeu que existe uma cadência, né, dessa metodologia, e que ela é validada ali nas reuniões de check-in. Então, a gente conseguiu fazer essas reuniões quinzenais e a gente conseguiu um engajamento bem bacana aí da equipe lá do subcomitê. Não sei se... Será que a gente consegue clicar aí na reunião? Eu não sei se eu consigo por aqui. Só para mostrar a fotinho do pessoal lá. Isso. Essas foram as reuniões que a gente realizou. E a gente sempre tirava foto, né? Obrigada. Pode fechar. E aí a gente teve como resultado desse processo, a gente até escreveu um caderno, né? Um caderno de conformidade da ouvidoria. E aí a gente conseguiu identificar os processos de trabalho da ouvidoria, fazer um treinamento básico com eles, né, na equipe, e nos aspectos práticos da LGPD. Inclusive, esse treinamento foi bem interessante, que eles fizeram em conjunto, né, eles puderam ter um momento de troca de experiências ali, de entendimento da lei, a gente fez um manual, né, um manual de bolso da LGPD. Depois a gente mapeou os riscos associados à proteção de dados. A gente fez um mapeamento de riscos bem assim preliminar, né? E aí a gente percebeu também alguns riscos importantes ali na unidade. E depois a gente fez a verificação de conformidade dos tratamentos de dados pessoais efetuados pela ouvidoria com a LGPD. A gente utilizou a planilha do TRT21. A gente não ficou tão conforme, né? Mas a gente identificou que a gente colocou como meta ficar pelo menos com 70% ali de conformidade naquela unidade. E a gente passou, a gente ficou com 71,43% de conformidade ali, e a gente instituiu um selo, né? Foi bem interessante também essa estratégia, porque isso foi um dos motivos também que aumentou, acho que o engajamento ali da ouvidoria, né? E aí, no dia 21/5 agora, a gente teve a comemoração, né, e a gente teve a entrega desse selo. O selo foi de aderência às boas práticas LGPD, né, e nesse momento ali da celebração, a gente pôde fechar esse ciclo, esse primeiro ciclo aí de rodada de OKR no Subcomitê de Proteção de Dados Pessoais. Então, foi uma experiência que a gente teve, de repente, deixa eu ver se eu consigo aqui. Queria mostrar o nosso caderno. Será que consegue clicar ali no caderno? Isso. A gente fez um caderno de conformidade e até a gente faz agradecimentos ao TRT21 aí também, tá? No final. Mas dá para passar, deixa eu ver se eu consigo passar. Aqui a gente conta a história, né, de tudo que aconteceu. Deixa eu ver aqui. Conhecendo a ouvidoria. Aí a gente colocou ali realmente uma descrição do trabalho que a gente fez, né? Identificação dos processos, o fluxograma do processo de trabalho principal lá deles, o treinamento que foi feito, a avaliação de riscos. A gente colocou ali algumas sanções também, né, contando a história da importância, como a doutora Simone falou, né, que instituições públicas têm sido também sancionadas, né, a importância de a gente estar atento a isso. A verificação de conformidade em si, né, que a gente coloca um link para a planilha. E é muita coisa, né? A gente percebeu, né, Ricardo, que é um processo que não dá para deixar sozinha a unidade, né? A gente precisa estar dando a mão ali e participando junto. Não dá para simplesmente, preencha aí essa planilha. E a gente fez todo esse processo. E aí, no final, a gente deu algumas recomendações, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, as recomendações do subcomitê. E, no final, a gente entregou o selo de conformidade. Aí, na verdade, foi um selo de aderência às boas práticas, né? Que a gente entendeu que conformidade era algo que é muito constante, né? Da gente atestar, da própria unidade fazer. Então, assim, a gente atestar ficaria complicado. E foi essa a nossa experiência. Assim, eu peguei um pequeno recorte
para compartilhar com vocês. Não sei se já entrego aí a palavra, não sei se alguém tem alguma dúvida, mas é isso. Obrigado, Priscila. Bem, pessoal, para finalizar aqui, eu queria deixar só uma indicação de um documentário na Netflix, né? Tá chegando um feriado aí, né? Quinta-feira, sei que ninguém tem nada para fazer ainda. E não sei se alguém já assistiu aqui o noticiário que eu acho que entrou, acho que semana passada, Ashley Madison. Alguém já assistiu? Alguém sabe o que é Ashley Madison? Ashley Madison era uma rede social que o slogan era "A vida é curta, curta um caso". Era uma rede social voltada para pessoas casadas terem casos extraconjugais em segredo. Então, a rede social dizia que estava tudo seguro ali, que não tinha problema, podia entrar lá, entregar seus dados pessoais, que ninguém, principalmente o seu cônjuge, ia ficar sabendo daquilo. E houve um ataque hacker e divulgaram. Todas aquelas pessoas que estavam cadastradas nessa rede social, teve seus dados divulgados e isso acabou casamento, gente que perdeu o emprego, né? Então, é um caso bem extremo, né? Que obviamente não atingiria nenhum dos ouvintes aqui, mas que é um caso extremo que mostra até onde pode uma divulgação indevida de dados pessoais, até onde aquilo pode manchar a reputação, a honra objetiva de uma pessoa. Então fica a dica aí, e no mais gostaria de agradecer a todos os painelistas, doutora Simone, doutor Kleber, doutora Priscila, muito obrigado aí pela participação. Até mais, pessoal. Nós que agradecemos em nome da organização, ao moderador Ricardo Galvão e aos magistrados, servidores, participantes deste painel. Muito obrigado.